Onde é que então que os protestantes adaptaram, numa leitura contra a palavra de Deus, onde é que eles adaptaram que o 666 é o Papa? Existe um dos títulos que não é o título oficial do Papa, e nunca foi o título oficial do Papa. O título oficial do Papa é Bispo de Roma, ou representante de Cristo. Mas existe um dos títulos não oficiais, chamado Vigário do Filho de Deus, ou em latim, Vicaris Filis Dei. Vicaris Filis Dei, se você somar os números, daria 666. Daí que as testemunhas de Jeová, fazendo a leitura errônea da Sagrada Escritura, adaptaram isso ao Papa. Mas não se pode fazer essa soma aleatória de um nome, porque se nós pegarmos a principal teóloga dos Adventistas de sétimo dia, Ellen Goldwhite, se nós somarmos Ellen Goldwhite, dá 666. Se nós pegarmos um dos teólogos das Testemunhas de Jeová, Ludovico, se nós somarmos as letras, também dá 666. Então, quem é o anticristo? É o Papa? É Ludovicus? Ou é Ellen Goldwhite? Nenhum deles. É César Nero. Mas, Roberto, a Bíblia fala que virá um anticristo. De onde sairá esse anticristo? Tomemos um pouco atrás agora, na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 18. Assim diz nessa Bíblia: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 19. Eles saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Isso é para que se manifestem que não são todos de nós. Segundo São João, o anticristo vai ser alguém que saiu da igreja apostólica. Segundo São João, o anticristo será alguém que saiu dos nossos. Portanto, nós afirmamos com toda certeza que o anticristo não vai pertencer à igreja apostólica, mas será alguém que saiu da igreja que não tem vínculo com Pedro. Ixi! E agora, hein? Portanto, nós rebatemos agora todos os argumentos dos Testemunhos de Jeová de que o Papa é o anticristo, ou que o próximo Papa será o anticristo, porque eles não podendo falar nada contra João Paulo II, que é o homem da paz, eles então começam a jogar uma falsa profecia, dizendo que o próximo Papa que virá será o anticristo. Ora, eles estão se esquecendo daquela palavra de Jesus a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa igreja é fundada em Pedro. Essa igreja que não foi fundada por homens. Chegamos a um ponto importante da pregação. Nós mostramos que a igreja nossa, a igreja católica, não foi fundada por homens, mas foi fundada por Jesus Cristo. Existem documentos também na igreja católica que mostram que houve nas igrejas da Grécia, logo na época em que lá pelo ano 87 da era cristã, todos os apóstolos haviam morrido, menos São João. São João não havia morrido ainda, mas os bispos da Grécia tinham um problema grave para resolverem entre si. E eles reuniram-se os bispos da Grécia, e precisavam que alguém julgasse, alguém que tivesse autoridade, que julgasse como que eles deveriam proceder como igreja. Nessa época, São João era velhinho, e ele morava na ilha de Patmos, na Grécia, e eles foram até São João, porque São João havia andado com Jesus, e eles pensavam assim: ora, se São João andava com Jesus, ele poderá então julgar sobre nós e dar o veredicto correto para que a nossa igreja caminhe como os primeiros cristãos. Mas sabe o que São João disse? Vão ao bispo de Roma. Nessa época, Pedro já havia morrido. E o sucessor de Pedro, na época,
Ele que foi buscado, ele que foi a pessoa responsável para julgar aquelas pessoas, aqueles bispos, para dar a direção correta às igrejas da Grécia. Ou seja, até mesmo São João, apóstolo, respeitava o sucessor de Pedro, que era o bispo de Roma. Mostrando que desde todos os tempos da história, aquele que está em Roma, aquele bispo de Roma, ele é respeitado por todos os outros bispos e ele exerce um primado. Daí que nós então tiramos o nome Papa, Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos, ou primeiro dos apóstolos. Mas qual é o modelo bíblico de igreja? Eu lhe pergunto, meu irmão, agora, qual é o modelo bíblico de igreja? Qual é? Para nós sabermos qual é o modelo bíblico de igreja, toma o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17. E nós vamos ver que Jesus não veio anular o Antigo Testamento. Leamos Mateus 5, 17. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas sim levá-los à perfeição. Jesus veio anular o Antigo Testamento? Não. Os nossos irmãos protestantes, querendo criticar que a Igreja Católica tem sacerdotes, eles falam assim, esse negócio de sacerdote é heresia, porque foram sacerdotes que crucificaram Jesus. Ora, foram os sacerdotes do Antigo Testamento. E eu vou mostrar que Jesus ordenou os sacerdotes do Novo Testamento. O sacerdote do Antigo Testamento, ele fazia as suas orações seguindo a antiga aliança. Jesus veio nos trazer uma nova aliança e eu vou mostrar que Jesus ordenou sacerdotes. Nós sabemos claramente que a igreja do Antigo Testamento, ela era sacerdotal. E o cristianismo tem suas bases assentadas em cima do judaísmo. Nós continuamos sendo os herdeiros das bênçãos de Deus, prometidas a Abraão, Isaque, Jacó. Nós somos os herdeiros dessa promessa, nós somos o povo da herança, nós somos esse povo, nós seguimos as pegadas daquele povo que saiu escravo do Egito, nós também somos esse povo que caminhamos no deserto da vida, ou seja, nós continuamos seguindo aquilo que o Antigo Testamento fala como base para o cristianismo. E nós sabemos que a igreja do Antigo Testamento, ela era sacerdotal. Fale-me, por favor, o nome de um sacerdote do Antigo Testamento. Malaquias, que mais? Arão, Samuel, Eli e Melquisedeque. Quantas pessoas são sacerdotes do Antigo Testamento? Mas nós sabemos que a igreja do Antigo Testamento, a igreja judaica, ela era hierárquica. Ela tinha graus de autoridade. Acima dos sacerdotes existiam os príncipes dos sacerdotes. E acima dos príncipes dos sacerdotes estava o sumo. E quem era o sumo sacerdote na época em que Jesus foi preso? Caifás. E quem era o sogro dele? Anás. Muito bem, vocês estão bons. Agora eu pergunto a você, e a igreja do Novo Testamento? Será que ela também é sacerdotal?